Comparação. Comparação é algo muito discutido hoje em dia. Alguns acreditam que a comparação é necessária na vida. Outros acreditam que a comparação não é tão assim necessária, que você não deve se comparar com o seu próximo, que você não deve se comparar com o jogo que a outra pessoa está jogando, que você não deve colocar a sua vida tão assim a ferro e fogo e falar assim, nossa, mas o que o outro está fazendo está dando certo e o que eu estou fazendo não está dando certo. O que será que está acontecendo na minha vida? Eu vou explicar algumas facetas da comparação nesse vídeo e vou te explicar que talvez você entendeu a comparação de um jeito errado. E eu vou desmistificar todo esse quesito de comparação e todo esse drama dentro desse assunto. Imagina que você mora em uma cidade com 30 mil habitantes ali, vai. 40 mil até 50 mil habitantes. É uma cidade relativamente pequena. E imagina que dentro de cidades pequenas é muito fácil você se destacar dentro de uma determinada atividade. Como, por exemplo, ser um bom médico, ou um bom doutor, ou um bom professor, um bom atleta. É muito fácil ser reconhecido dentro de cidades assim com poucos habitantes. Pega grandes influenciadores como Whindersson Nunes, como Anitta, como Luan Santana e todos esses famosos e coloca o número de seguidores que essas pessoas possuem dentro do seu Instagram ou dentro de sua rede social e todas essas pessoas que seguem essas celebridades e coloca esse número de pessoas dentro dessas pequenas cidades. Não vai caber, não vai ter suporte. Então, cara, é muito grande. Por isso que eu falo que é muito fácil você ser uma boa e um bom profissional dentro de cidades pequenas, é muito fácil você ser reconhecido lá. Porém, é muito difícil se você estiver vindo da grande e moderna Nova York, por exemplo. Lá existem milhares, dezenas de milhares de bons médicos, dezenas de milhares de bons advogados, vários atletas, várias celebridades. Então você teria que fazer uma pesquisa muito mais aprofundada para saber quem seria o melhor nessas grandes e mega cidades. Partindo dessa referência, imagina que dentro de você existe um crítico interno. E esse crítico interno, ele sempre vai pegar o que você tem de pior e comparar com o que a outra pessoa tem de melhor. Porém, essa comparação, na maioria dos casos, é feito em outros jogos. Como assim, Matheus? Ela vai comparar o que a pessoa faz e com o que você faz, mas são duas coisas diferentes. Às vezes a pessoa é boa em alguma coisa que você não necessariamente poderia ser bom. Você é bom em outra coisa, porém, essa comparação feita por esse crítico faz você pensar que você é uma pessoa ruim em tudo que você faz, mas a comparação aqui não está sendo feita do jeito certo e é isso que eu quero que você entenda, que é um ponto fundamental. Você começa a destravar uma chave aqui, que a comparação ela deve sim ser feita para o crescimento, porém, sendo comparada em dois jogos iguais. Eu sendo um jogador de futebol, por exemplo, comparado com outro jogador de futebol. Não eu sendo um jogador de futebol comparado com um médico, por exemplo. É claro que a comparação vai ser desequilibrada aqui. O cara é muito melhor do que eu em certas coisas e eu sou melhor do que ele em outras coisas. Então tem que tomar muito cuidado com o crítico interno. Mas pro final do vídeo eu vou explicar que ele sim pode ser uma boa solução para essa comparação que está deixando você para baixo e você pode regular isso. Você se comparar do jeito certo, com as coisas certas, nas circunstâncias certas, tá? Mas por agora eu quero que você entenda que existe sim esse crítico interno e ele vai fazer essa comparação pegando o que você tem de pior e o que a outra pessoa tem de melhor, porém em jogos diferentes, tá bom? E imagina também que a gente tem duas vozes dentro da nossa cabeça. A mom, que seria a mãe, né, que eu dou esse nome para essa voz, e a outra que é o FDP, que vocês sabem muito bem o que significa FDP, não é mesmo? Então existem essas duas vozes, e elas ficam ali falando algumas coisas para vocês. A mom, que seria a mãe, ela fica falando, cara, não precisa levantar agora, fica mais um pouquinho na cama aí, pode dormir mais uns 10 minutinhos, não tem problema, pode ficar mais um pouquinho aí mexendo no celular, nas redes sociais, rolando Reels, pode comer aquela comida gordurosa mais uma vez, pode. Ela sempre amansa o caso. Essa voz, geralmente, ela é maior no ouvido das outras pessoas e na maioria das pessoas ela fica muito mais aguda ali no seu ouvido. A outra voz, que é o FDP, ele
geralmente está um pouquinho mais baixa, é aquela voz que ela fica incomodando, sabe? Ela fica assim, cara, você não vai levantar mesmo da sua cama? Você vai deixar mesmo todos os seus objetivos, todas as suas metas, todos os seus sonhos para depois? Essa voz geralmente as pessoas não querem ouvir, que é a voz da dolorosa disciplina. Mas quando você começa a enxergar e a entender essa voz, você começa a perceber que ela quer elevar o seu nível de comparação. Ela quer que você melhore para depois, quando o crítico interno entrar em ação, ele te compare e te leve o seu nível. Mas porém, as pessoas não dão ouvidos a essa voz aqui, FDP. E você tem que aumentar o volume dessa voz e diminuir o volume daquela voz que fala para você ficar um pouquinho mais na cama, fazer um pouquinho mais daquela coisinha ali que você quer fazer. Aumenta o volume dessa voz e diminui o volume da outra. Agora eu vou começar a explicar para vocês o conceito de jogo, né? Que eu falei para vocês ali que as pessoas são boas em determinados jogos e outras são boas em outros jogos, não é mesmo? Essa questão de jogo é a questão do que você faz na vida, cara. Se você faz alguma coisa na vida é porque você atribuiu um valor em cima daquela coisa e você acredita que você pode fazer aquilo muito bem. Por exemplo, pega uma pessoa que decidiu ser jogador de futebol. Ela decidiu ser jogador de futebol pelos seus talentos, pela sua disciplina, pelo seu gosto naquilo. Mas essa pessoa tem que ter em mente que sempre vai ter alguém melhor do que ela naquela determinada função. Sempre vai ter alguém melhor fazendo aquilo. E aqui que entra o crítico interno. Você precisa se comparar com pessoas que fazem a mesma coisa que você. Você precisa se perguntar assim, por que a outra pessoa joga melhor futebol do que eu? O que ela tem? O que ela faz todos os dias? E procurar aprender, cara, para você conseguir se aprimorar e subir o seu nível de comparação. Para que na hora que a comparação vier e ela vai vir, você não fique se remoendo toda hora, se comparando e se perguntando por que a outra pessoa faz aquela coisa melhor do que você e você não consegue chegar ao nível dela. Tem um exemplo muito claro, é você pegar Messi e Cristiano Ronaldo. Em questões de talento, a gente consegue perceber que o Messi tem um pouco mais de talento que o Cristiano Ronaldo, mas a disciplina e a comparação que o Cristiano Ronaldo faz em relação ao Messi faz com que ele chegue a nível igual ao Messi, ganhando várias bolas de ouro aí, como você consegue ver. Entende o nível de comparação e entende por que você tem que pegar um jogo que você jogue muito bem e se perguntar por que eu tô jogando esse jogo, é porque você acrescenta um nível de valor nesse jogo. Você começa a se comparar e se perguntar como eu posso fazer para ser melhor um pouco cada dia, para que meu nível de comparação não seja tão baixo, porque ele vai vir, pode ter certeza. Mas o problema da maioria das pessoas é que quando elas começam a jogar algum jogo, elas colocam a felicidade no final, cara. Quando elas já estão para conquistar alguma coisa, e a felicidade ela não tem que estar no final. Ela tem que estar no processo. Ela tem que estar na subida, na montanha, morro acima, cara. Você fazendo isso, todos os dias que você vai melhorando, você vai se comparando, você vai se tornando uma pessoa melhor, você vai vendo que, cara, eu tô fazendo um pouquinho melhor todos os dias ali, eu tô aumentando aquilo que parecia difícil, já não é tão mais difícil, aquilo que parecia horrível já não é mais tão horripilante desse jeito, você vai subindo o seu grau, você vai subindo degrau por degrau, você vai fazendo um pouquinho melhor todos os dias, você lia 5 páginas de livro todos os dias, agora você lê 10, você corria 3 km, agora você corre 5, e essa maturação, cara, essa disciplina vai arrumando a sua vida aos poucos. Tem uma citação que é muito interessante no livro 12 Regras para a Vida que fala o seguinte: o passado, ele é fixo. O presente, ele vai ser eternamente falho. Mas o futuro, ele pode ser um pouquinho melhor, cara, dependendo das suas escolhas e dependendo do que você faz, entende? Então, é interessante você ter essa visão, tá bom? O Dr. Daniel Simons, ele fez uma pesquisa muito interessante em relação à comparação, em relação a fazer a coisa que gosta ali e subir o nível de jogo. Ele fez uma pesquisa que se chama cegueira por desatenção. Porque por mais que a gente comece a fazer alguma coisa e a gente acredite que aquela coisa seja a coisa certa, pode ser que a gente foque muito, sabe? A gente direcione muito foco a alguma determinada coisa e a gente não enxerga o que está acontecendo ao redor. Então essa pesquisa do Dr. Simons, ela mostra o ampliamento de foco, a gente ampliar o foco. E a cegueira por desatenção acontece da seguinte forma. O Dr. Simons, ele pegou 2 pessoas e colocou essas pessoas num bar, assim, em uma realidade simulada. E o garçom vai lá e serve uma bebida para essas 2 pessoas.
E quando ele se abaixa para pegar alguma coisa ali embaixo do balcão e ele se levanta, essas duas pessoas não perceberam uma coisa, que o que levantou foi outro garçom e não foi o mesmo, mas passou despercebido. Isso porque elas estavam focadas em outra coisa, que era na bebida. Outro estudo que o Dr. Simons fez foi que ele pegou 2 times de futebol, colocou um time com a camisa branca e o outro time com a camisa preta. Ele colocou esses 2 times para jogar bola. Ele deu uma bola para um time, deu uma bola para o outro e colocou 2 pessoas assistindo esses times jogando o futebol. Porém, depois que esses times acabaram de jogar o futebol, apareceu meio que o Dr. Simons perguntou assim para as 2 pessoas: "E aí, vocês viram?" Aí as pessoas perguntaram: "Mas viram o quê?" "O gorila, que apareceu bem no fundo." "O gorila?" Isso mesmo, ele colocou um cara vestido de gorila atrás dos times que estavam jogando, mas as pessoas não perceberam por estar prestando atenção apenas no jogo de futebol. Isso se chama cegueira por desatenção, cara. Às vezes a gente foca apenas em alguma situação, pode ser uma situação certa ou pode ser uma situação errada, e a gente não olha o contexto do que está sendo acontecido em volta da nossa vida. E às vezes isso, na comparação, a gente começa a fazer alguma coisa e a gente vê que está dando errado, a gente se compara com o vizinho, mas a gente não consegue enxergar o contexto do que a outra pessoa está enxergando e eu não, porque a gente está com uma cegueira por desatenção, a gente está olhando apenas o que está errado e a gente não consegue ver o que está em volta. A nossa visão periférica está muito errada. É claro que o hiperfoco ele é muito bom, cara. Eu não tô falando que, desmistificando aqui o conceito do hiperfoco dele ser ruim, não. O hiperfoco, na maioria dos casos, ele é bom. Porém, a gente às vezes faz o hiperfoco da maneira errada e a gente esquece de olhar em volta e a gente pega um negócio que chama cegueira por desatenção. Isso, cara, pode ofuscar a maioria da visão que você tem do mundo. Então, isso pode ser algo ruim se não feito da maneira certa. Então, agora no final do vídeo, a resposta para a comparação é o seguinte: jogue bem o jogo que você joga. Se compare, cara. A comparação ela é saudável. Ela pode ser feita de maneira certa e produtiva. Mas saiba que tem um crítico interno aí que ele sempre vai querer comparar você com suas piores qualidades com o que a pessoa tem de melhor. Para você impedir isso, você precisa se aprimorar, cara, um pouquinho cada dia, jogando o jogo que você acha que é o certo de se jogar. Fazendo isso, você vai se aprimorando cada dia, o seu nível de comparação, sua régua vai subindo cada vez mais e você vai se aprimorando. Mas lembre-se sempre, não fica hiperfocado em alguma coisa. Esse hiperfoco pode ser o errado. Sempre fique se auto-questionando se o que você está fazendo é a coisa certa. E lapide, melhore um pouquinho cada dia. Se pergunte, se questione assim que você acordar. Faça a seguinte pergunta: como eu posso fazer para melhorar um pouquinho cada dia? E melhore. Isso vai fazer uma diferença gigante na sua vida.